Se sua casa anda pesada, faça esta oração forte de proteção do lar. Quando o peso não é visível, você entra em casa e por fora está tudo no lugar. A porta se fecha, a rotina começa, os objetos estão exatamente onde sempre estiveram. Mas o corpo não responde como deveria. Os ombros não relaxam, a respiração continua curta. A mente não entende que já pode descansar. É como se o dia não tivesse acabado, mesmo estando dentro de casa. Não é algo óbvio, não é bagunça, não é gritaria, não é um problema visível. Às vezes a casa está limpa, organizada, silenciosa até demais. Mesmo assim, existe um peso no ar. Uma sensação estranha de tensão contínua. Pequenas coisas irritam mais do que deveriam. Conversas simples se transformam em mal-entendidos. O silêncio não traz paz, traz desconforto. E isso confunde, porque a casa deveria ser refúgio. O lugar onde você se sente seguro, onde o corpo baixa a guarda, onde a mente desacelera. Mas em vez disso, você percebe um cansaço que aumenta quando chega em casa, não diminui. Como se o ambiente estivesse carregado de algo que não foi resolvido. Talvez você já tenha tentado explicar isso racionalmente. Pensou que fosse estresse acumulado, rotina pesada, fase difícil. Talvez tenha tentado ignorar, se distrair, ocupar a mente. Mas o incômodo permanece, porque não é apenas algo interno, é ambiental. Lugares absorvem o que acontece dentro deles. Palavras ditas em momentos de tensão. Emoções reprimidas. Conflitos não resolvidos. Medos silenciosos. Tudo isso não desaparece sozinho. A casa guarda histórias. Guarda dias bons, mas também guarda noites difíceis. Guarda discussões que terminaram sem conclusão. Guarda silêncios longos demais. Guarda preocupações que nunca foram faladas em voz alta. E aos poucos, esse acúmulo começa a se manifestar como peso emocional e espiritual. O mais delicado é que muitas vezes a fé continua presente. Você ora, você crê, você confia em Deus. Mas mesmo assim sente que algo no ambiente não está em paz. Isso gera confusão. Porque surge a pergunta silenciosa: se Deus está comigo, por que minha casa não reflete descanso? Se eu creio, por que o lar parece cansado? E aqui está um ponto importante. O problema não é falta de fé, não é ausência de Deus. Muitas vezes é falta de intervenção consciente no ambiente. Porque Deus não age apenas dentro da pessoa. Ele age nos espaços onde essa pessoa vive. O lar não é neutro. Ele influencia o humor, o comportamento, o sono, os relacionamentos. Quando o ambiente está pesado, o corpo sente antes da mente entender. Você percebe no sono agitado, na irritação sem motivo claro, na dificuldade de conversar com calma, na sensação de estar sempre em alerta dentro do próprio lar. Isso não é normal. Não foi assim que a casa foi pensada para funcionar. Talvez ninguém nunca tenha te explicado isso com clareza, mas sentir peso em casa não é algo para ser ignorado. Também não é motivo para medo. É um sinal, um pedido de cuidado, um convite para restaurar a paz do lugar onde você vive. Então, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já entrou em casa e sentiu que algo estava fora do lugar, mesmo sem saber explicar o quê? Se a resposta for sim, fica aqui. Porque antes de qualquer oração, é preciso entender o que realmente está acontecendo no ambiente. E isso muda completamente a forma de lidar com esse peso. Quando a casa deixa de ser refúgio, o corpo percebe antes da razão. Você entra, senta, tenta relaxar, mas algo mantém você em estado de alerta. Não é medo declarado, é uma tensão sutil, constante, como se o descanso nunca fosse completo. A mente continua girando, o sono não aprofunda, e o lar, que deveria acolher, começa a cansar. Esse é um sinal que quase ninguém aprende a reconhecer, porque não vem acompanhado de algo sobrenatural ou assustador. Ele se manifesta no cotidiano, em respostas mais curtas, em impaciência sem causa aparente, em discussões que começam pequenas e crescem rápido demais, em um clima estranho, mesmo quando todos estão em silêncio. Casas acumulam mais do que móveis e objetos. Elas acumulam emoções.
Cada palavra dita com raiva, cada preocupação não expressa, cada frustração engolida fica registrada no ambiente. Não de forma mística, mas humana e espiritual ao mesmo tempo. O que não é tratado não desaparece. Ele se espalha. Silêncios prolongados também pesam. Quando algo deveria ser falado e não é, o ambiente sente. Quando o perdão é adiado, a casa absorve essa tensão. Quando o cansaço se prolonga, ele se espalha pelos cômodos. Por isso, muitas vezes, o peso não está em um quarto específico, mas em toda a casa. É comum tentar explicar isso apenas como fase, como rotina, como consequência do trabalho ou das preocupações. E, em parte, isso é verdade. Mas existe um ponto mais profundo. O que é emocional também é espiritual. Não porque exista algo errado, mas porque o ser humano não separa essas dimensões. O coração sente, o ambiente reflete. Às vezes não é algo sobrenatural. É espiritual porque é emocional. É o desgaste acumulado de dias difíceis, palavras mal colocadas, noites mal dormidas. É a ausência de descanso verdadeiro no lugar onde ele deveria ser mais natural. Quando a casa deixa de ser refúgio, você começa a buscar alívio fora. Fica mais tempo na rua, no celular, em distrações constantes, porque o ambiente já não oferece acolhimento. Isso gera um ciclo silencioso. Quanto menos presença consciente, mais o peso se mantém. Reconhecer esse sinal não é admitir derrota. É o primeiro passo para restaurar a ordem, porque nada muda enquanto não é nomeado. E agora que isso foi colocado em palavras, algo começa a se ajustar por dentro. Você percebe que não está imaginando coisas. Existe um motivo para essa sensação. Esse entendimento prepara o coração para algo essencial, porque se a casa absorve o que acontece dentro dela, então alguém precisa exercer autoridade sobre esse espaço. E talvez você nunca tenha sido lembrado disso da forma certa. Existe uma verdade simples que muita gente esqueceu com o tempo. Você não é visitante na sua casa. Você não está apenas passando por ela. Você habita esse espaço. E onde você habita, você exerce influência, mesmo sem perceber. A casa não é apenas um endereço. É um território de convivência, de descanso, de vida sendo construída todos os dias. Quando essa consciência se perde, a pessoa começa a viver como se estivesse apenas reagindo ao ambiente, como se o clima da casa fosse algo que acontece por conta própria, sem direção, sem governo. Mas isso não é verdade. Todo espaço habitado precisa de autoridade clara. Não autoridade de controle ou imposição, mas de presença consciente. Muita gente associa a autoridade espiritual a confronto, a palavras duras, a algo pesado. Mas a verdadeira autoridade começa no entendimento. Quando você entende quem você é e onde você está, o ambiente começa a responder. Deus não age apenas em templos ou momentos específicos. Ele age no cotidiano. Ele age no lar. Ele age onde a vida acontece de verdade. A casa é um território espiritual porque é um território emocional. É onde você acorda, onde você dorme, onde você se expõe, onde as máscaras caem, onde as tensões aparecem. Ignorar isso é abrir espaço para que o ambiente seja governado apenas pelo acúmulo de emoções não tratadas. E isso nunca gera paz. Deus não te colocou na sua casa para sobreviver nela. Ele te colocou para governá-la com paz. Governar não é mandar, é cuidar, é estabelecer limites invisíveis, é decidir conscientemente o que pode permanecer e o que não pode. É assumir a responsabilidade espiritual pelo espaço onde você vive. Quando essa autoridade é esquecida, o ambiente começa a mandar. O humor da casa dita o humor das pessoas. O peso do lugar afeta o sono, os relacionamentos, a disposição. Aos poucos, a pessoa se adapta ao clima pesado em vez de transformá-lo. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo silencioso. Mas quando essa consciência volta, algo muda. Você deixa de se sentir refém do ambiente. Passa a perceber que pode intervir, que pode orar, que pode declarar paz, que pode pedir a presença de Deus de forma intencional. Não como alguém desesperado, mas como alguém que sabe que aquele espaço também pertence a ele. Autoridade espiritual doméstica não é gritar, nem repreender o ar.
É alinhar o ambiente com a presença de Deus. É reconhecer que Ele está ativo, atento, disposto a proteger e estabelecer ordem. Quando você se posiciona assim, a casa começa a responder. O clima muda, o corpo sente, o descanso volta aos poucos. Talvez você nunca tenha sido ensinado a enxergar sua casa dessa forma. Talvez sempre tenha pensado que oração era algo pessoal, interno. Mas existe um momento em que a fé precisa sair do silêncio individual e tocar o espaço físico, porque o lar também precisa ser cuidado espiritualmente. Esse entendimento prepara o próximo passo, porque reconhecer a autoridade é importante, mas ainda existe um padrão comum que precisa ser quebrado, um hábito que mantém o peso mesmo quando há boa intenção. E é sobre isso que precisamos falar agora. Existe um padrão muito comum quando o ambiente começa a pesar. A primeira reação é tentar arrumar tudo por fora. Limpar, organizar, mudar móveis de lugar, abrir janelas, trocar objetos. Tudo isso ajuda em um nível prático, mas não toca a raiz do problema quando o peso é mais profundo. Porque ordem externa não resolve desordem interna, e muito menos desordem espiritual. Você pode deixar a casa impecável, e ainda assim sentir que algo continua fora do lugar. O silêncio permanece estranho. O descanso não chega por completo. A sensação de alerta continua. Isso acontece porque o ambiente não é afetado apenas pelo que se vê, mas pelo que se viveu ali. Limpeza remove sujeira visível, mas não remove palavras ditas em momentos de tensão, dores não tratadas, ressentimentos guardados, medos acumulados. Mudar móveis também não muda a atmosfera. Você pode trocar tudo de lugar, pintar paredes, renovar espaços, e ainda assim perceber que o clima permanece o mesmo, porque o peso não está nos objetos, está no que foi permitido permanecer sem cuidado, está na ausência de posicionamento consciente diante do que foi se acumulando ao longo do tempo. Muita gente tenta resolver o peso da casa com silêncio. Evita conversar para não gerar conflito. Evita tocar em assuntos difíceis para manter uma aparência de paz. Mas silêncio sem resolução não traz descanso. Ele apenas adia o confronto necessário. E esse adiamento se espalha pelo ambiente como uma tensão invisível. Aqui está a quebra de padrão que precisa acontecer. O ambiente muda quando a autoridade espiritual é exercida. Não quando se foge do problema, mas quando se enfrenta com consciência e fé. A casa não precisa apenas de silêncio. Precisa de voz. Precisa de palavras certas ditas com intenção clara. Precisa de direção espiritual. Existe uma diferença entre paz e ausência de barulho. Paz é presença, é alinhamento, é clareza. Quando não há voz espiritual conduzindo o ambiente, ele passa a ser governado pelo acúmulo emocional. E isso sempre gera peso, mesmo que tudo esteja aparentemente tranquilo. Talvez você tenha aprendido que fé é algo interno, pessoal, silencioso. Mas chega um momento em que o silêncio deixa de proteger e começa a permitir que o peso permaneça. Não é gritar, não é confrontar pessoas. É confrontar o ambiente com verdade, com oração, com posicionamento espiritual claro. E aqui surge uma pergunta que muda tudo. E se o que sua casa precisa não é de mais silêncio, mas de uma voz alinhada com Deus? Uma voz que declare paz, uma voz que peça proteção, uma voz que consagre aquele espaço de forma consciente e intencional. Essa mudança de postura prepara o coração para algo essencial. Porque antes de qualquer oração forte, existe um ajuste que precisa acontecer dentro de você. A forma como você se posiciona emocionalmente determina a forma como você ora. E é exatamente isso que vem agora. Antes de qualquer palavra ser dita, algo precisa se alinhar dentro de você. Porque oração não começa na boca. Começa no estado interno. Se o coração está agitado, a oração sai carregada de medo. Se a mente está em alerta, as palavras viram tentativa de controle. E proteção espiritual não nasce do desespero. Nasce da confiança. Por isso, o primeiro movimento não é falar, é desacelerar. O corpo precisa entender que não está em perigo. A respiração precisa descer.
Os ombros precisam soltar. Não como técnica, mas como decisão consciente de parar de lutar por alguns instantes. Quando o corpo relaxa, a alma consegue escutar. Existe uma diferença profunda entre orar para afastar algo e orar para estabelecer algo. Quando você ora com medo, o foco está no que você não quer. Quando ora com confiança, o foco está em quem governa o ambiente. E isso muda completamente o tom, a intenção e o efeito da oração. Muita gente começa a orar pela casa já em estado de tensão, quer resolver rápido, quer remover o peso imediatamente. Mas Deus não responde à pressa, Ele responde à entrega. E a entrega começa quando você reconhece seus limites, quando aceita que não controla tudo, quando escolhe confiar mais do que reagir. Esse ajuste interno é silencioso, mas poderoso. É dizer para si mesmo que você não está sozinho nessa responsabilidade, que proteger o lar não depende apenas da sua força emocional, que Deus está presente e ativo, não como alguém distante, mas como alguém que cuida. Aqui é importante soltar a ideia de confronto agressivo. Não é uma guerra, é um alinhamento. Não é sobre expulsar algo com força humana, é sobre convidar a presença de Deus a ocupar cada espaço. E presença só se estabelece onde há abertura, não onde há tensão. Quando o coração se ajusta, a oração muda de lugar. Ela deixa de ser defesa e se torna declaração. Deixa de ser reação e se torna posicionamento. Você não fala para o medo. Você fala a partir da confiança. Não fala contra algo invisível. Fala a favor da paz. Talvez isso seja novo para você. Talvez você tenha aprendido a orar sempre em alerta, sempre preparado para lutar. Mas existe um nível mais profundo de autoridade espiritual que nasce do descanso. É quando você confia que Deus protege enquanto você ora, que Ele age enquanto você se posiciona. Antes de continuar, permita esse ajuste acontecer. Não com esforço, mas com honestidade. Reconheça o cansaço. Reconheça a necessidade de cuidado. Reconheça que sua casa importa e que você pode se colocar diante de Deus sem pressa, sem medo, sem performance. Esse é o lugar certo para orar. Não o lugar da tensão, mas o lugar da confiança. Porque o que vem a seguir não é uma oração qualquer, é um momento de declarar, com calma e autoridade, a paz, a proteção e a presença de Deus sobre o seu lar. Agora, com o coração mais tranquilo e a mente mais presente, é hora de falar. Não para o medo, não para o problema, mas para Deus. Porque quando você ora pela sua casa, não está tentando convencer o céu a agir. Está alinhando o ambiente com aquele que já está presente. Deus, eu coloco esta casa diante de Ti agora. Não como um espaço qualquer, mas como um lugar onde vidas acontecem, onde histórias são construídas, onde o cansaço precisa encontrar descanso. Eu reconheço que este lar te pertence. Cada cômodo, cada porta, cada janela, cada espaço visível e invisível. Que a tua paz entre onde houve tensão. Que o teu descanso ocupe os lugares onde o sono foi inquieto. Que a tua presença se estabeleça onde o silêncio foi pesado. Eu declaro que esta casa não é lugar de confusão, não é lugar de medo, não é lugar de opressão emocional ou espiritual. Guarda esta casa, Deus. Guarda as entradas e as saídas. Guarda quem entra e quem sai. Guarda as conversas, os pensamentos, as decisões que são tomadas aqui dentro. Que nenhuma palavra dita neste lar gere feridas profundas. Que haja sabedoria onde antes houve reação. Que haja calma onde antes houve pressa. Eu entrego a Ti os quartos, para que sejam lugares de descanso verdadeiro. Entrego a sala, para que seja lugar de convivência leve. Entrego a cozinha, para que seja lugar de sustento e cuidado. Entrego cada canto, até aqueles que raramente são vistos, porque nada escapa do Teu olhar. Que tudo aquilo que não vem de Ti perca força agora. Não pela minha autoridade humana, mas pela Tua presença constante. Que toda a carga emocional acumulada seja dissolvida pela Tua paz. Que toda tensão invisível seja substituída por segurança. Que todo o peso que não deveria estar aqui seja removido.
Eu declaro que este lar é um lugar de proteção, um lugar onde o corpo pode descansar, onde a mente pode desacelerar, onde o coração pode baixar a guarda, que a alegria volte aos poucos, que o riso encontre espaço novamente, que o ambiente responda à tua presença com leveza. Deus, toma este lugar sob o teu cuidado, não apenas hoje, mas continuamente. Que esta casa seja coberta pela tua graça, que haja luz onde antes houve confusão, que haja ordem onde antes houve desgaste, que haja vida onde antes houve apenas sobrevivência. Eu confio que enquanto essa oração é feita, tu estás agindo, não de forma barulhenta, mas profunda, não de forma passageira, mas consistente, porque quando tu entras, o ambiente muda. Quando tu permaneces, a paz se estabelece. Essa casa é tua, e onde tu estás, o peso não permanece. O que foi declarado agora não é algo momentâneo. Proteção não é um evento isolado. É um estado que se constrói com presença constante. A casa não permanece leve apenas porque uma oração foi feita, mas porque existe uma consciência contínua de cuidado espiritual no dia a dia. Manter a casa protegida começa com pequenas atitudes. Entrar em casa com intenção, não apenas com pressa. Reconhecer o ambiente como um lugar sagrado, não perfeito, mas cuidado. Às vezes, uma frase simples muda o clima inteiro. Uma palavra de paz dita em voz baixa, um agradecimento silencioso, um pedido sincero de cuidado. A proteção se fortalece quando o lar deixa de ser apenas um lugar funcional e passa a ser um espaço de presença. Presença de pessoas, presença emocional e presença de Deus. Isso não exige rituais longos nem palavras difíceis. Exige constância. Exige lembrar, todos os dias, que aquele espaço importa. Quando o peso tenta voltar, e ele pode tentar, não é sinal de fracasso. É sinal de que a casa está viva. Nesses momentos, retomar uma oração curta, simples, ajuda a realinhar o ambiente. Não para lutar, mas para reafirmar quem governa aquele espaço. É importante entender que uma casa protegida não é aquela que nunca enfrenta problemas. Problemas fazem parte da vida. Discussões acontecem. Dias difíceis chegam. A diferença está em não permitir que essas coisas se tornem atmosfera permanente. O lar não precisa absorver tudo. Ele pode ser restaurado sempre que necessário. Com o tempo, esse cuidado se torna hábito, um retorno natural à paz. O corpo reconhece. A mente responde. O ambiente acompanha. A casa passa a ser novamente um lugar onde o descanso encontra espaço, mesmo em meio às imperfeições da rotina. Quando esse selamento acontece, algo muda na forma como você vive ali dentro. Menos tensão, menos alerta, mais leveza, mais presença. E isso prepara o coração para o último movimento, que não é um encerramento abrupto, mas um convite silencioso para continuar nesse caminho de cuidado e confiança. Esse conteúdo não foi feito para passar rápido. Foi feito para ficar. Para ser lembrado quando o peso tentar voltar. Para ser revisitado nos dias em que o ambiente parecer estranho de novo. Porque cuidar da casa não é algo que se resolve uma vez e nunca mais se toca. É um movimento contínuo de atenção e presença. Talvez enquanto você ouvia, nada externo tenha mudado imediatamente. Os móveis estão no mesmo lugar. A rotina continua, mas algo interno pode ter se ajustado. Um pouco mais de calma, um pouco mais de consciência, um pouco mais de segurança ao saber que você não precisa aceitar um ambiente pesado como algo normal. Esse vídeo não é para todo mundo. É para quem sentiu que precisava proteger o que ama. Para quem percebeu que o lar estava pedindo cuidado. Para quem entendeu que fé também se vive no espaço onde se mora, não apenas em momentos isolados. Leva isso com você. Usa quando entrar em casa. Usa quando perceber o clima mudando. Usa quando sentir que a paz está sendo pressionada. Não como obrigação, mas como retorno. Um retorno à presença, à confiança, ao cuidado. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, reconheça isso, mesmo que seja em silêncio. Às vezes, afirmar que a casa pertence a Deus já é o suficiente para reposicionar o coração e o ambiente.
Permaneça nesse cuidado, porque uma casa protegida não é a que nunca enfrenta peso, mas a que sabe como restaurar a paz quando ele tenta se instalar.